Olá, turma. Me chamo Rafael. Sou monitor de vocês aqui da BioE09, Biologia Celular e Molecular Aplicada à Medicina. E a gente vai falar hoje um pouco sobre a prática de regulação osmótica. Para quem já está familiarizado com esse termo, tanto porque estudou para o vestibular, ouviu em algum momento na escola, a osmose vai ser o movimento de água através de uma membrana semipermeável do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Como a gente pode ver aqui nessa imagem, a seta indica esse caminho, né, percorrido pela água, do meio hipotônico, do lado direito, para o meio hipertônico, do lado esquerdo, por meio dessa membrana aqui, semipermeável, traçada em verde. Mas na célula, por que isso acontece? Então, a célula ela vai ter aí na sua constituição, é constituída majoritariamente por água, né, representando aí cerca de 70% de seu peso. E esse alto teor de água torna o movimento dessa substância, desse solvente, vamos dizer assim, dessa substância, através dessas membranas celulares, é essencial para a sobrevivência desses seres vivos. E como uma molécula de água, ela, ela é uma molécula particularmente pequena e não possui uma carga elétrica, ela consegue atravessar essa bicamada lipídica. Só que esse atravessamento ele vai acontecer de uma forma mais lenta, tendo em vista algumas características que a gente já viu da membrana plasmática. Então, para tornar esse transporte um pouco mais eficiente, algumas células elas vão utilizar de algumas proteínas especializadas, que são as aquaporinas, e essas aquaporinas elas vão atuar como esses canais mesmo, facilitadores de fluxo de água, né, fazendo esse transporte da água. Mas para onde essas águas se deslocam, né? As células elas vão conter, dentro dessas células, elas vão conter uma alta concentração de solutos, como moléculas, proteínas, íons, sódio, potássio, enfim, como a gente já viu. E, em geral, essas concentrações de soluto dentro dessas células, elas são chamadas de osmolaridade. E vai ser maior dentro da célula do que no meio externo. E essa diferença de concentração, esse desequilíbrio, ela vai criar esse gradiente osmótico que vai tender a puxar essa água para dentro da célula. E aí esse movimento ele vai ocorrer daquela forma que eu falei, né? Vai ocorrer de onde há menor concentração de soluto para uma região onde vai ter maior concentração de soluto, que aí vai ser dentro da célula. Então, aqui como está mostrando na imagem, ela vai sair do hipotônico para o hipertônico, que vai ser dentro da célula. E esse processo ele vai ser a osmose ele vai ser essencial para a gente conseguir manter a homeostase, né, do nosso corpo. Então, no corpo humano, a gente tem esse exemplo de forma mais fisiológica é, nos rins, que os rins eles vão regular a quantidade de água no organismo por meio da osmose. Nos néfrons, mais especificamente, também de uma forma mais geral, é uma estrutura que vai ser responsável por essa filtragem desse sangue, onde a água ela vai ser reabsorvida conforme a necessidade do corpo e ela vai se mover através dessas membranas celulares de acordo com esse gradiente osmótico do corpo humano. E esse processo ele vai garantir que os organismos eles mantenham esse equilíbrio entre líquidos e sais, evitando assim tanto uma desidratação excessiva quanto uma retenção excessiva de água. Um exemplo clínico para para osmose no corpo humano vai ser o papel do hormônio antidiurético, que é o famoso ADH. Ele vai atuar principalmente regulando essa pressão osmótica em humanos, essa pressão osmótica sanguínea, desculpa, em humanos, especialmente em casos onde há uma desidratação ou uma hiperidratação. Então, quando o organismo ele vai detectar um aumento da concentração de sais no sangue, os osmorreceptores, desculpa, do hipotálamo, eles vão estimular a liberação de ADH. E essa liberação de ADH pela hipófise vai aumentar a permeabilidade dos túbulos renais de água, fazendo com que essa água seja reabsorvida, reduzindo assim o volume de água que vai ser excretado pela urina. Então, isso vai resultar em uma urina mais concentrada e vai restaurar assim, esse equilíbrio osmótico. Por outro lado, se a gente tem um cenário onde acontece o contrário, né, onde há esse excesso de água no sangue, a secreção do ADH ele vai ser diminuída, ele vai ser inibida, e aí os rins eles vão passar a secretar mais água, né?
justamente porque ele vai ter esse excesso no sangue, ele vai excretar e vai é, excretar uma urina mais diluída, uma urina com maior quantidade de água. Um desequilíbrio importante nesse processo vai ser a diabetes insípidos, que é uma condição patológica que vai envolver essa desregulação desse mecanismo da ADH e vai acabar impactando na homeostase da água no nosso organismo, resultando assim numa perda excessiva de água, causando uma desidratação e como consequência a pessoa ela fica com essa produção excessiva de urina e ao mesmo tempo com uma sede excessiva, porque ao mesmo tempo que ele está consumindo muita água, ele também está secretando bastante água. Então essa condição ela pode ser causada de duas formas, que é tanto na produção como na ação do ADH. E aí, por conta disso, a gente tem uma diferenciação em duas principais formas das diabetes insípidas, que é a diabetes insípido central e a diabetes insípido nefrogênica. No caso da diabetes insípido central, ela vai ser causada pela produção insuficiente do ADH, ou seja, o organismo ele não está produzindo ADH. E essa deficiência, ela geralmente ocorre por algum problema no hipotálamo, ou na neurohipófise. E as principais causas estão bem muito relacionadas com a questão de lesões nessa região da neurohipófise ou da hipófise, ou tumores, traumas, infecções, algumas doenças autoimunes também que acabam afetando a integridade dessas regiões. E como consequência, o corpo ele não vai conseguir produzir o ADH, e aí vai impedir que os rins retenham a água de forma adequada, fazendo com que essa água não seja reabsorvida e causando a desidratação, né? Que é essa excreção de uma quantidade maior do que deveria de água e levando a essa produção de uma urina mais diluída, uma desidratação, a hipernatremia, que é esse aumento, né, dos níveis de sódio no sangue. E aí o paciente com esse quadro geralmente apresenta uma sede excessiva e enfim, tudo que a gente já havia falado aqui antes. E com relação à diabetes insípido nefrogênica, a gente vai ter que ela ocorre quando os rins eles não respondem ao ADH, ou seja, o organismo ele produz o ADH, mas os receptores desse ADH eles não respondem a essa ação desse ADH. E aí a causa também essa questão da excreção excessiva de água e desidratação. A forma mais comum dessa condição ela vai ser a mutação do gene que codifica esses receptores de ADH nos rins, o que vai impedir, né, a sua ação para para a reabsorção de água. Enfim, gente, aqui estão nossas referências e qualquer dúvida, vocês podem perguntar a gente no nosso WhatsApp. Um abraço.